2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vamos orar pedindo a bênção e direção de Deus? Pai amado, graças te damos por esta noite, estarmos aqui na tua casa, Senhor, para estudarmos juntos a tua palavra, uma mensagem desafiadora para os nossos tempos, ó Pai. Abre o nosso entendimento, dê-nos instrução vinda do alto, que teu Espírito, ó Pai, aplique em nós e nos desafie, ó Pai, a viver uma vida nesse mundo, ó Pai, diferente, marcante, que aponte para Cristo, para o amor de Cristo, para que as pessoas sejam tocadas e transformadas, ó Deus, por este amor de Cristo que habita em nós. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, prepara-nos, ó Deus, para ouvir a tua voz. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Algumas observações importantes antes de a gente entrar no texto propriamente dito. Primeiro, que a gente tem como sinal, ou sinais do fim dos tempos, principalmente a igreja aqui que passou muitos meses no ano passado estudando Apocalipse, a gente está sempre observando assim grandes sinais na natureza. Vimos lá os cavaleiros do Apocalipse, guerras, rumores de guerras, pandemias, cataclismas, né? Mudanças assim que nos assustaram até nesses últimos tempos, como sinais do fim dos tempos. Mas é interessante a gente observar que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele nos leva a olhar para um sinal que passa desapercebido muitas vezes. A gente vive com isso, a gente às vezes até se choca com algumas notícias, com alguns acontecimentos da nossa época. Não que no passado não tinha esse tipo de coisa, mas a intensidade, a forma que acontece, as peculiaridades, é para chocar a gente. E Paulo coloca que isso seria comum, isso seria numa intensidade muito maior quando? Nos últimos dias. Então é algo para a gente observar, toda vez que você, na mídia, na TV, vê notícias assim chocantes, né? Filho matando pai, pais matando filhos, mães que abandonam os filhos de uma forma assim, coisa que a gente ouvia raramente, agora se tornou corriqueiro. Lembra dessa passagem? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Algo que sobrevém, você não tem controle sobre isso, você não tem como impedir isso, isso vem sobre nós. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, com uma geração marcada por essas características pesadas. Meus irmãos, o texto nos coloca 18 características, que se a gente fizer uma análise do nosso tempo, a gente claramente identifica que nós estamos já vivendo os últimos dias. Sem dúvida nenhuma. Pois os homens serão, eles se tornou uma marca da nossa geração. E
muito mais do que simplesmente fazer uma análise crítica e criticar o mundo, a sociedade. O sermão aqui não é para isso. Embutido nisso está uma lição muito profunda sobre a natureza humana, que tem muito a nos ensinar, não só para observarmos e vermos o sinal dos últimos tempos na nossa sociedade, mas observarmos quem nós somos. Nós somos humanos, e tem embutido aqui algo assim muito interessante. Porque essas 18 características estão subdivididas em 3 grupos. Muito interessante isso. E cada um desses grupos começa com a palavra amor. Você vai descobrir aqui que as 3 palavras egoísta, avarento e amigo dos prazeres, no grego, tem no início a palavra filéu. Então, o amor mal direcionado iria ser uma característica do nosso tempo. E essa é uma marca importante para a gente observar. Porque esses 3 grupos, essas 3 categorias, em que essas 18 marcas, né, do nosso tempo estão subdivididas, revelam o amor egoísta, o amor a si mesmo, o avarento, que é o amor ao dinheiro, ao poder, e o amor aos prazeres. Então, o que a gente tem claramente colocado aqui nesse texto, é quando o amor de Deus não direciona o nosso coração, facilmente, o nosso amor pode ser direcionado para uma dessas 3 áreas, ou para essas 3 áreas. O amor a si mesmo, o amor ao dinheiro e o amor aos prazeres. E é interessante que essa ideia de amar a si mesmo, né, o dinheiro e os prazeres, essas coisas em si não tem nada de errado. Alguém tem problema aqui de dizer que dinheiro é uma coisa necessária, importante, relevante, tem o seu lugar? Se alguém te oferecer um dinheiro hoje à noite, você vai dizer, não, eu não tenho amor ao dinheiro, eu não estou precisando. Se hoje alguém falar assim, eu quero dá seu Pix, vou mandar 10 mil reais, você vai se enrolar depois com um governo, porque você vai ter que dizer da onde que veio 10 mil reais, pessoa física. Mas bem, se alguém hoje te oferecer 10 mil reais, você vai dar um sorriso e falar assim, está aqui meu Pix, pode mandar para mim, eu já sei o que fazer. Você já vai ter umas continhas para pagar, vai comprar alguma coisinha que você está querendo. O dinheiro não é problema e é bem-vindo no lugar, na hora certa, ele tem o seu lugar na nossa vida. É necessário a gente aprender a amar a si mesmo. A Bíblia chega a dizer, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter uma mínima noção do que é o amor próprio. A gente tem que ter amor próprio. Há pessoas que, por não ter amor próprio, estão fazendo muita besteira na vida, tomando decisões erradas. E o prazer quem criou foi Deus. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Deus não é um Deus que tem problema com o prazer. Prazer é uma coisa boa. Quem criou o prazer foi Deus. Quem nos deu sensores do prazer foi Deus, do paladar, do aroma, de você sentir o cheiro de uma carne sendo grelhada, é uma coisa maravilhosa demais, de uma torta sendo assada, de um perfume gostoso. Então nós não temos problema com isso. O que a Bíblia está falando é o amor a isso. É isso tomar um lugar exagerado. Praticamente a gente pode dizer assim, é quando isso começa a tomar o lugar de Deus na nossa vida. Aquela velha frase, a gente sabe, a gente deve adorar a Deus, amar as pessoas e gostar das coisas. Quando isso inverte, o amor às coisas, né, adorar pessoas ou coisas, aí bagunça tudo a nossa vida. Então, esse texto, ele esconde isso. Algo precioso que a gente vai caminhar junto aqui, na palavra de Deus, fazendo uma autoanálise, não apenas uma análise da sociedade, dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, e de fato isso aqui é claramente, todo mundo testemunha isso todos os dias. Foi chocante esses dias quando eu ouvi a notícia de uma mãe que colocou o seu bebê no congelador. Vocês acompanharam isso? E a filha mais velha, que era uma criança também, que foi lá e viu e salvou a criança. Não sei se a criança acabou morrendo, acabei não conseguindo ler toda a reportagem.
Então a gente fica assim chocado com as notícias que a gente tem. Que esse amor mal direcionado a si mesmo, ao dinheiro e aos prazeres, pode ser algo assim terrível. E quando isso se torna uma marca de uma geração, é um grande desafio viver no nosso tempo. A palavra de Deus é interessante que ela tem 3 tipos de amor mesmo, né? A gente precisa lembrar da palavra amor na Bíblia. Você tem ágape, que é o amor, a mais alta expressão, né, do amor é o ágape. É o amor de Deus para conosco, é o amor sacrificial, é um amor elevado. Você tem o amor humano, que é eros, que é o amor com paixão, com desejo, que vem a palavra erótico, que é o amor entre um homem e uma mulher, também importante e necessário. E você tem um outro amor, que é o filéu, que é o amor de estar ligado a alguém ou alguma coisa. Aí você tem várias palavras na Bíblia e no grego e na nossa própria língua, né? Filosofia, amor ao conhecimento. Filadélfia, amor fraternal. A palavra grega para beijo é filema. Interessante. A palavra filo, estando na frente, é amor a alguma coisa. Por exemplo, filantropia, né? O amor pela humanidade. Antropia, filo. Filipos, a gente vê até uma cidade dos tempos bíblicos, amor aos cavalos, era uma marca daquela cidade, daquela cultura. Então a palavra filo, estando na frente, ela direciona. E o que você tem aqui é 3 vezes essa palavra sendo repetida, no amor a si mesmo, o egoísta, filo, um amor demais, um amor excessivo a si mesmo, um amor ao dinheiro não de uma forma equilibrada, saudável, mas avareza, o amor ao dinheiro acima de tudo, e o amor aos prazeres. Então, os homens nos últimos dias serão egoístas, é a primeira palavra que a gente tem aqui. E qual o antídoto da palavra de Deus para nos proteger desse amor mal direcionado, desse amor que não é sadio? Nós precisamos ter um amor próprio. Há pessoas que a gente tem que chegar e falar assim: ô fulano, tem amor próprio. Se ficar se arrastando por essa pessoa, já viram isso, todo mundo já viu situação, todo mundo já tem na família alguém que não tem amor próprio, que se humilha de uma forma errada, que vive um relacionamento tóxico. Então a gente tem que falar assim: tem amor próprio, não é? Então existe um aspecto do amor próprio que é necessário, que não é errado, que não é pecado. Mas o que a Bíblia está condenando é quando a pessoa passa a amar a si de uma forma nociva, de uma forma negativa, acima daquilo que Deus propõe. E o antídoto, sem dúvida nenhuma, você vai ver aqui na palavra de Deus, é justamente amar a Deus acima de todas as coisas. Porque isso te blinda da potencial idolatria que habita dentro de nós. Você tem um impulso dentro de você que te faz amar você mais do que a Deus, que te faz amar o dinheiro mais do que a Deus, que te faz amar os prazeres mais do que a Deus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é o antídoto que vai te proteger de você mesmo, para que a sua natureza compulsiva pelo egoísmo, pelo poder e dinheiro, ou até pelos prazeres que habitam em nós, que a Bíblia chama de concupiscência, todos nós temos, e a gente tem que dominar isso, é o amor a Deus acima de todas as coisas. E sabe por que isso? Porque se você não amar a Deus acima de todas as coisas, com toda certeza, o seu amor vai ser direcionado a qualquer uma dessas 3 áreas. Isso se chama na Bíblia idolatria. Idolatria, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Idolatria não é uma imagem, porque a gente condena lá os católicos, porque eles têm uma imagem. Deixa eu te falar, tem uma passagem na Bíblia que os sacerdotes foram chamados de idólatras, eles ficaram bravos, hein? Não temos uma imagem aqui. Aí Deus fala assim: não, a idolatria do coração, é aquela que ninguém vê. A pior idolatria não é uma imagem que a gente
dobra o nosso joelho, é devoto àquele santo que a gente condena, algumas religiões. O duro é o crente idólatra, que está embutido no coração e que ninguém vê. É quando ele ama tanto assim que ele não consegue perdoar, ele tem dificuldade de conviver em grupo, é difícil trabalhar com ele, a arrogância se exala ali, uma série de coisas vão se manifestando numa vida idólatra. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus na sua vida. Quando você não está amando, que é um exercício constante na nossa vida, a Deus acima de todas as coisas, qualquer outra coisa que entrar no meio virou idolatria. Então a Bíblia chama isso de idolatria mesmo. Se torna um Deus na nossa vida, controla a nossa vida, afeta a nossa vida. Uma pergunta que a gente tem que fazer: tem alguma coisa que, se tirado de você, você perde a vontade de viver? Não tem mais sentido na vida? Cuidado, isso pode ser um indício de uma potencial, não que necessariamente, mas uma potencial idolatria. A gente pode amar alguém nessa vida, alguém que Deus colocou na nossa vida, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. A gente pode amar de tal maneira, que a gente fala assim: não consigo viver sem você, você é o sentido da minha vida, você é a coisa mais importante na minha existência aqui no universo. Tem alguma coisa errada com esse amor. A gente sabe que isso nas novelas, nas minisséries, no Netflix, né, nas comédias românticas, é bonito. Nas músicas que a gente escuta, isso é bonito. Mas na prática, isso é idolatria. Você falar que não pode viver sem uma pessoa, tem alguma coisa errada. Você pode falar que vai doer, que vai ser difícil, que você realmente ama aquela pessoa na esfera terrena. Existe uma maneira que Deus colocou as coisas. A gente tem que, assim, você nasceu numa casa, você tem pai e mãe. Honra pai e mãe. Vai chegar um momento que você vai casar. Quando você casa, a Bíblia ensina que a gente tem que cortar o cordão umbilical. A Bíblia fala que deixar pai e mãe. Você passa agora a direcionar seus afetos primeiramente ao seu cônjuge. Aí depois que tem os filhos, transfere para os filhos e destrói casamento. Isso é a coisa mais comum do mundo. Continua sendo para o cônjuge. Primeiro o cônjuge, depois os filhos, depois os parentes. É assim que funciona. Às vezes um amor mal direcionado no lugar na hora errada. A gente vê filhos, que eu já vi muitos casos, em que ele não consegue amar a esposa mais do que a mãe. Ele tem um relacionamento tóxico com a mãe. É uma coisa doente. Quando você tem uma notícia, algo novo que acontece na sua vida, quem é a primeira pessoa que você quer contar? Você casou, você tem um companheiro, uma companheira, você primeiramente liga para os seus pais para contar, mas não conta para o seu cônjuge. Quem é seu melhor amigo? Quem é sua melhor amiga? Dirá quando é para uma pessoa, pior ainda, com uma pessoa de fora, né? A pessoa que Deus colocou agora, os dois se tornaram uma só carne. Existe um amor sadio, um amor bíblico. Os dois uma só carne. Isso é de Deus. Isso é bíblico. Você vai amar primeiro aquela pessoa, sem desonrar os seus pais, sem deixar de cuidar dos seus pais. Tem o tipo de amor agora de alguém que formou um novo núcleo familiar e ama seus pais, cuida dos seus pais, é responsável pelos seus pais. Às vezes traz para dentro da casa para cuidar mesmo, em situações extremas, às vezes é necessário. Mas isso aí, o amor mal direcionado destrói. Esse dia eu estava vendo um caso que era um chá de revelação, que a gente fala, né? Que revelar o sexo. Aí, o casal estava lá, juntos, um do lado do outro, e aí revelou o sexo, lá, o menino, acho que foi o menino. Na hora, a mãe foi correndo e pulou no pescoço do filho, e o filho abraçou a mãe abraçou o filho, e se beijaram, e comemoraram o nascimento do futuro netinho, e bababá. E a mulher ficou lá do lado assim. Foi uma alegria, foi uma celebração, esqueceu da mulher. A mulher saiu do recinto, eles nem perceberam. Deu briga na família depois. Aí depois tem a cena final, acho que filmaram, leva alguém, sempre tem alguém cuidado, né? A família sempre tem alguém com o celular ligado, né? As tretas, tem alguém filmado. Filmaram e jogaram na mídia. Aí está a mãe lá, a sogra, conversando com a nora. Aí ela falou: o filho não comemorou com a mulher.
O filho que eles iam ter juntos, ele comemorou com a mãe e esqueceu da mulher. Óbvio que aquilo criou um clima. É óbvio que estava errado. Ele devia abraçar a mulher, celebrar. Nós dois, uma só carne, nosso primeiro filho. Estamos comemorando junto. Agora deixa eu abraçar minha mãe. Agora, correu abraçar a mãe e esqueceu da esposa. É um erro básico. Já vi, não foi nenhum, nem dois, nem três. Amor mal direcionado. E está errado amar um pai e uma mãe? Pelo amor de Deus, claro que não. Mas um amor mal direcionado. Então o amor, ele tem a intensidade certa, as coisas certas. Você tem que calibrar o seu amor. Tem pai que passa a amar tanto o filho que esquece do cônjuge. Aí põe filho para dormir junto. Passa a direcionar os seus afetos ao filho, até se satisfazer emotivamente, as suas emoções, seus afetos, é tão forte com os filhos, tão forte, que o casamento começa a haver um distanciamento do casal. Não foi nenhum, nem dois, nem três. Inúmeros casamentos que eu vi terminar, porque houve um mau direcionamento do amor. Errado amar o filho? Claro que não. Claro que não. Então o amor mal direcionado, ele é um problemaço. Dirá, meus queridos, quando a gente não está amando a Deus devidamente, e passa a amar pessoas e coisas, isso se chama idolatria. Um amor mal direcionado, ele está estragando, está fazendo mal, ele se torna nocivo, num relacionamento, numa família. Então, o antídoto e a forma de você ter uma vida saudável, que agrada a Deus, é sempre assim, amar a Deus acima de todas as coisas, tudo. E para ser cristão, o primeiro passo, a primeira necessidade, Mateus 16, Jesus vai dizer aos discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você tem que negar a si mesmo, primeira coisa. Tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. E se alguém perder a vida por minha causa, acha lá. Não tem como. É o básico. Para ser cristão, primeira coisa, negar a si mesmo. É colocar Jesus, esse amor egoísta que ele colocou nessa categoria de 18 marcas da nossa geração, terríveis, né? Que a gente tem aqui, os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, amar a si mesmo de tal forma que eles não conseguem amar Deus acima de todas as coisas, não conseguem amar o próximo como a si mesmo. Isso é nocivo. Num relacionamento, ele não consegue, muitas vezes, dar um passo atrás para ter uma vida conjugal saudável. Ele não consegue. Isso se torna ruim para a pessoa. Esse egoísmo, ele é, vamos dizer, um veneno para os nossos relacionamentos. Ele destrói nosso relacionamento com Deus, ele destrói nosso relacionamento com o nosso cônjuge, destrói nosso relacionamento com nossos filhos também. Nós estamos vivendo uma época em que ter filhos se tornou um problema. É mais fácil que a gente fala ser pai de pet. Nada contra quem não pode ter filho, ou não teve filho, ou optou por isso, beleza. Agora, com a motivação, hoje, meu Deus, é a coisa mais comum do mundo, a gente fala, não, filho dá muito trabalho, muita dor de cabeça. Eu já vi gente fazer cálculo, quanto custa para ter um filho? Se eu calcular, eu vou desistir, eu vou deserdar os meus dois. Se eu fazer o cálculo, você começa desde a primeira fralda, lata de leitinho, vê o preço, vai calculando aí, quantos anos ele usa a fralda, você calcula, faz a soma, quanto de leitinho, e vai. Lencinho umedecido, hipoglós, talquinho, isso aí só no começo. Aí vai as frutinhas, as papinhas, aí vai somando, Depois disso ele entra lá na escolinha, e quanto é uma escolinha hoje? Vai particular ou pública que seja, vai somando lá. Depois entra, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, formatura, vai guardando dinheiro. Depois quinto, sexto, sétimo, nono ano, vai. Primeiro, segundo, terceiro, entra para a facu, aí vai lá 3, 4, 5 anos na facu, formatura, pá, e aí, até ele arranjar um emprego, deslanchar, meu irmão, soma isso aí. Você vai passar uma vida inteira trabalhando para pagar as contas do filho, e demora às vezes 20 anos, até ele se formar 22 anos. O pessoal desiste. Na época que eu vi um cálculo que fizeram, dava mais de 1 milhão. Então você olha para o filho, vai me custar 1 milhão. Não, eu desisto, eu não quero ter filho. Pet custa menos. Porque pet, dura quanto tempo um pet hoje? 5 anos, acabou. Morre. Entende? Todos os pets que eu tive, morreu. Acabou. Filho não, pai, está lá aí, está tudo gasto ainda.
banho demorado, vem o SAI lá estourando, e CPFL, até hoje, rapaz, até hoje, e paga isso, e compra, e paga, e compra, e paga, e compra, vai ficando velho, continua a dar gasto, pelo amor de Deus, é um gasto que não tem fim. Então hoje depois não querem ter filho mais, é um amor egoísta tão grande, isso é o que o dinheiro pode comprar, e o que o dinheiro não pode comprar, né? As noites de sono, entendeu? E aí as noites que você passou na UPA, ou lá no PS da Unimed, seja onde for, e pelo amor de Deus, vai morrer preocupado com o filho. Vem os avós aqui, ó, continua preocupado com o filho, com o neto, vai só crescendo o problema, entendeu? Não tem isso, o cara não amar, meu irmão, o egoísmo. O antídoto é esse. Se você não pode amar Jesus acima de todas as coisas, você vai ter problema, você vai amar a si mesmo, você vai ter problema no relacionamento. 99% dos problemas no relacionamento é egoísmo, é amor a si mesmo. A pessoa não quer mudar, não quer abrir mão, não quer reconhecer, não quer dar um passo para trás. Termina, mas no coração duro. E Jesus fala, qual que é a causa dos divórcios? A dureza do vosso coração. Mateus 10 também fala. Agora quando você fala o amor próprio, né? E tem o aspecto, as pessoas. Gente, cuidado. Se você ama alguém, não é assim, mas ama alguém mais do que a Deus, isso é idolatria. Você pode estar idolatrando, e você pensa que isso é saudável? Um pai que idolatra um filho, ou um cônjuge, meu irmão, isso não é saudável. Isso vai destruir o caráter, a formação dessa pessoa, dessa criança que vai crescer. E hoje a gente tem os reizinhos reinando nos lares, crianças de 5 anos que mandam nos pais. E se fizer birro, o pai dá. Ele aprende, ele é condicionado. São os reizinhos nos lares. A gente vê das festinhas que fazem, que não é errado, coisa mais gostosa do mundo fazer festa. Eu faço festa até hoje. Meus filhos já têm 20, 21 anos, eu faço festinha. Outro dia fiz uma festa, foi no ano passado. O tempo foi Star Wars. Eles já não gostaram muito, sabe? Mas eu fui lá, porque, vou falar a verdade, porque eu tinha guardado uns 10 anos atrás toda a decoração de Star Wars. Eu falei, ó, tá aqui, ó. Coloquei lá, fiz o bolo de Star Wars, tinha a vela de Star Wars, coloquei tudo de Star Wars. Tu falou, nossa, pastor, onde você arranjou todo esse negócio de Star Wars? Eu falei, tá na gaveta. Tá aqui, ó. Mas enfim, a gente faz, é legal tudo, mas a gente vê que é uma coisa excessiva, né? Excessiva. Agora o aniversário também não é errado, né? Porque depois, sei lá o que vai acontecer comigo, de repente eu casar aí, vai ter filho, aí ó, vão querer comemorar, mas agora não é aniversário, como é que chama? É mensário. Eu falo aqui, amanhã eu estou comemorando o mensário, aí postando fotos, o pastor estava, mas eu já fui, no ano inteiro, 12 aniversários de uma criança. E ligava, não, pastor, eu quero ser aqui orando. Aí eu falava lá, 3 meses. Aí voltava, 4 meses, orar, pelo amor de Deus, isso acaba mais. Antes era uma vez por ano. Eu fui orar 12 vezes para uma criança. Um ano inteiro, era muita oração. Já orou para a vida toda, não vou mais. Já passei por essa experiência. Nada de errado os pais fazerem, é gostoso, né? Hoje você compra até como é que chama aquela roupinha lá, o body, fala, né? Já tem lá de 1 mês, de 2 meses, coisa mais gostosa do mundo, tem que curtir, tem que valorizar. Não estou falando isso, gente. Estou falando que o que está acontecendo hoje no mundo, na sociedade, é uma coisa doente. Uma coisa doente. E a Bíblia vai dizer em Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Amor mal direcionado. Meu Deus, a Bíblia tem exortação na Bíblia que fala assim, ó, passagem lá em Timóteo, que os filhos estavam abandonando os pais, deixando para a igreja cuidar. Aí, a orientação é assim, nós vamos cuidar dos idosos, tal, beleza, vamos. A primeira coisa que vai fazer, ver se esse idoso tem filho. Aí a orientação é essa aqui, ó, que os filhos aprendam a valorizar, a cuidar os seus progenitores. Porque se eles não estão fazendo isso, estão pior do que o incrédulo. Está lá na Bíblia. Então a Bíblia tem que, para alguns, tem que falar assim, ó, ama mais seu pai e sua mãe, filho, vai lá, vai na casa deles, faz uma comprinha por mês, vê o que está passando, compra um remedinho, né, cuida dos velhos lá, pelo amor de Deus, está lá em Timóteo. Mas alguns, tem que falar assim, se ama pai e a mãe mais do que a Cristo, você não é digno dele, simplesmente isso, ponto final. Que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Essa passagem está eliminando todas as possibilidades de você amar alguém mais do que a Deus e amar a si próprio, porque não quer tomar a cruz, não é digno de mim. Mesmo a passagem fecha dizendo, quem acha a sua vida, perdê-la, quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. Não tem como. Seguir a Cristo é impossível. Amar a si mesmo mais do que a Deus e falar que é cristão, não dá. Então é uma autoanálise que a gente tem que fazer constante. O antídoto é esse. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ensina a amar o Senhor mais do que as pessoas, do que as coisas e do que a si mesmo. Passou a régua na questão de amor entre as pessoas. Agora vamos para as coisas. Próxima categoria, os homens serão avarentos. A palavra lá é amor ao dinheiro. É exatamente essa palavra que está aqui, no grego. Filéu, amor, ser apegado àquilo, ao dinheiro. Gente, dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção. Vamos trabalhar para ganhar dinheiro, gente. Quero que você trabalhe em 2025, que você bombe nos seus negócios, você prospere, não tenha problema com isso. Vamos parar com essa hipocrisia. Não vamos ser adeptos de teologia da prosperidade. Eu não vou fazer culto aqui para você prosperar, meu irmão. Estou aqui para falar da vida eterna, para que Deus dê saúde, para você trabalhar e ganhar dinheiro, pagar suas contas, cuidar dos seus pais idosos, dar o melhor para o seu cônjuge, para os seus filhos, ajudar a igreja, que a gente quer derrubar esse prédio e construir um prédio novo. Tudo é bom, benção, vamos ganhar dinheiro. Mas a Bíblia fala aqui que o amor ao dinheiro é a palavra usada aqui. Filéu, money. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ainda diz assim que alguns nessa cobiça se desviaram da fé. O amor ao dinheiro tem o potencial de te afastar de Deus. Porque a gente vai transferindo a nossa segurança no dinheiro, para o dinheiro e não em Deus. Então, o problema é esse. O dinheiro tem o seu lugar na nossa vida, ele é necessário na nossa vida. O problema é o seguinte: você só tem paz quando você tem dinheiro no bolso? A sua segurança reside nisso? Cuidado. Faz uma autoanálise, fique esperto. A Bíblia diz que alguns se desviaram na fé por causa disso, correndo atrás disso, achando que isso aí era a razão da vida minha está aqui, estou aqui para ganhar dinheiro, e vai. E a Bíblia continua falando ainda, ela diz assim, e muitos a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha que coisa séria. Isso é importante a gente observar, como você lida com o dinheiro. A Bíblia chama, qual que é o nome que a Bíblia dá? Quando a pessoa passa a adorar o dinheiro, a gente dá um nome para isso, é Mamon, o Deus das riquezas. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida vira idolatria. Então é muito fácil a gente idolatrar o dinheiro. Aí a gente transfere a nossa segurança para o dinheiro, a gente transfere tudo, preocupação do dinheiro, vai dormir pensando em dinheiro, acorda pensando em dinheiro, tudo é em torno do dinheiro. Aí você começa a fazer conta. Você começou a fazer conta, olha, o tempo que eu vou gastar com essa pessoa custa tanto. Eu ir lá fazer uma doação, olha, para. Calma, o dinheiro não é o seu Deus, a sua vida não pode girar em torno do dinheiro. O dinheiro tem o seu lugar, a sua hora. O dinheiro é bênção de Deus. Não é errado a gente trabalhar, prosperar, vamos fazer isso. Que Deus abençoe seus negócios, sua vida, seu trabalho. Precisamos mais do que tudo hoje aprender a administrar o dinheiro. O dinheiro é o seguinte, ou você manda nele ou ele manda em você. Essa é uma palavra-chave. A Bíblia fala que ele é um ótimo servo, o dinheiro, mas é um péssimo senhor. Se ele está controlando a sua vida, prepara que vai, casamento vai para o ralo, a família, sua saúde. Tem gente morrendo por causa do dinheiro. Não dorme, não cuida da sua saúde, não cuida do seu casamento, não cuida dos filhos, está correndo atrás do dinheiro. O dinheiro virou um ídolo. Isso acontece com a gente. Hoje nem percebe. Opa. E alguém falou assim, sabe a melhor forma de você dizer para o dinheiro quem é que manda? Quando você começa a dar. Quando você fala para o dinheiro assim, você não manda em mim. Você exercita o desapego e doa dinheiro. Calma, você vai doar todos os seus bens. Estou falando de uma pessoa que aprende a ser generosa. A Bíblia abençoa a generosidade. Deus está atento à generosidade. A generosidade é uma forma de você dizer para você mesmo que o dinheiro não manda em mim. Tanto que eu dou ele.
Se você tem dificuldade de ser generoso, cuidado, pode ser que o dinheiro esteja controlando a sua vida. É um dos sintomas que a gente tem. O quão generoso você é, proporcionalmente, tá? Quanto falta generosidade na sua vida, muito provavelmente o dinheiro está controlando a sua vida. A avareza, e ele se torna os deuses na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro. E o segredo é esse. O dinheiro não é um fim em si mesmo. É um meio, através do qual Deus vai abençoar a sua vida e abençoar outras vidas através de você. Esse é o segredo. Simples assim. A Bíblia até fala assim, aquele que roube, Paulo orientando o pessoal que tinha uma vida desonesta para ganhar dinheiro. Agora você se converteu, você é honesto, vou trabalhar, ganhar meu dinheiro. Sim, para ficar rico. Ele fala assim, ó, aquele que roube, não roube mais. Orientação de Paulo a Timóteo. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para ter com que se sustentar, não ser peso para ninguém, e ter money para ajudar o outro. Esse outro pode ser um ente querido, esse outro pode ser os seus pais que estão precisando, esse outro pode ser alguém que... Deus quer te abençoar financeiramente. Se você tiver em mente isso, ó, dinheiro é para dividir, não para acumular. Se você pensa em dinheiro só em acúmulo, sim, prepara, meu irmão. Você vai se atormentar com muitas dores, você vai se desviar da fé, você vai destruir sua família, seu casamento, sua saúde, sua fé, sua espiritualidade, vai tudo para o ralo. Ele se torna um Deus na sua vida, ele é um péssimo Senhor, ele não vai sossegar enquanto ele não destruir a sua vida. E quantas pessoas eu conheci, que correram atrás do dinheiro, estão com os filhos perdidos, casamento destruído, a saúde acabou, e longe de Deus. E fez o quê? Não fez nada de errado. Trabalhou e ganhou dinheiro. Mas colocou isso acima de tudo. Isso não é um fim, gente. Isso não é um fim, isso é um meio. Dinheiro não é problema, dinheiro é bênção. Mas a gente tem que aprender a lidar com ele. É o desafio que a gente tem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A carta aos Hebreus 13:5 nos dá uma dica. Primeiro a gente tem que aprender a viver contente, Paulo fala. O contentamento, primeiro começa por aí. Não é a falta de uma garra, de uma ambição de querer crescer, prosperar, não é isso. Aprender a viver contente é o exercício. É o seguinte, ó, quando você coloca o alvo da sua felicidade, o dia que eu conquistar, que eu ter, aí eu vou ser feliz, você nunca vai ser feliz. O contentamento, a Bíblia vai falar lá, olha, seja a vossa vida sem avareza. Hebreus 13:5. Contentai-vos com as coisas que você tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma eu te deixarei, eu nunca te abandonarei. Você crê nessa palavra? Então fique em paz, trabalha, prospera, mas fique em paz, não coloque isso como alvo da sua vida, simples, é viver uma vida sem avareza. A avareza o que é? A gente está vendo aqui, é o amor ao dinheiro, só isso. Não é errado você tem que ser ligeiro nos negócios, você tem que saber fazer negócio, você tem que ver aonde você vai investir o seu dinheiro, você tem que aprender a gastar o dinheiro, você tem que aprender a administrar o dinheiro, isso é bênção, mas não coloca o teu coração, porque a Bíblia fala, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se esse é o grande tesouro da sua vida, cuidado, meu irmão, você pode estar indo por esse caminho, que é um buraco difícil de sair. A Bíblia fala que quem entra por esse caminho, muitos se desviaram da fé, se atormentaram com muitas dores, destruíram a própria vida, acaba com tudo. É Deus chamado dinheiro, mamon. Perigoso, gente. Cuida. E a Bíblia fala do contentamento. Isso não é uma apatia, tá bom do jeito que tá, a pessoa não quer crescer, não quer mudar, não é isso que a Bíblia ensina. Contentamento é o seguinte, a gente fala que a felicidade é subproduto do contentamento. Aprenda, a Bíblia está ensinando aqui, ó, contentai-vos com as coisas que você tem. É o contentamento. É quando Paulo fala assim, ó, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai falar justamente disso. Há tanto até a abundância, como a passar privações. Ele aprendeu a viver contente. O contentamento é subproduto da felicidade. Quer dizer, a felicidade é subproduto do contentamento. Se você aprendeu a ser contente com o que você tem, bênção. Tá? A sua felicidade não pode ser medida pela quantidade de dinheiro que você tem. Porque você pensa o quê? Mais dinheiro também tem desafios, também tem problemas, também tem mais preocupações. E às vezes a gente não está nem preparado para isso. A gente não consegue administrar nem um pouco, quanto mais Deus te der muito.
Mas a gente vê aí o camarada lá, era fiel a Deus, o camarada honrava a família, a esposa, os filhos, aí de repente estourou de dinheiro, subiu na cabeça, ele já trocou a mulher por uma novinha, abandonou os filhos, abandonou a Deus, hoje está quebrado, sem mulher, sem filho, sem nada. Se a gente vê, então o dinheiro não é a solução para todos os problemas. É uma coisa progressiva, a gente vai aprendendo a viver contente. E Deus vai falar assim, Senhor, sabe o que você tem que orar? Você fala, Senhor, me dê sabedoria para administrar o que eu tenho, e me dê sabedoria para progressivamente crescer, sabendo administrar o que eu tenho. E não é errado você prosperar, é bênção. Para que a sua família prospere junto, para que a sua vida vá para frente, não tem problema. Através de suor, de trabalho, benção, Deus abençoa assim, é maravilha. Mas colocou o coração, meu irmão, já era. E por fim, ele termina falando sobre mais amigos dos prazeres, do que de Deus, verso número 4. O prazer não é pecado. O problema é quando o prazer controla a sua vida. A mesma coisa, se torna um ídolo. Como o sentido da vida é o prazer, é o hedonismo. Uma filosofia muito antiga, mas que se revela nos dias de hoje. É a busca exagerada por dopamina. Aí vem aquele problema do celularzinho. Vocês sabem já o que está acontecendo, né, gente? Nós estamos criando dentro de nós uma necessidade de dopamina. Você sabe que a inteligência artificial identifica. Você sabe por que tem essa câmera aqui? Não é para fazer selfie, não, sabia? A gente depois começou a fazer selfie, né? Mas essa câmera não era para selfie. Essa câmera que tem aqui, na frente, é para que quando você estivesse mexendo na tela, quando você para numa imagem, ou num texto, ou num assunto, a câmera identifica os seus olhos e percebe que aquilo te dá prazer. E aí a inteligência artificial, todo um sistema de programa, começa a mandar. Você percebeu isso? Você começa a ver mais imagens que você gosta, um vídeo que você gosta, um tema que você gosta, parece que esse tema começa a aparecer. E quando você percebe, você passou uma hora, nossa, só coisa legal. Aí a gente começa a salvar ou curtir as coisas legais, quanto mais você salva e você curte, mais daquela coisa aparece. E é uma enxurrada de dopamina, que é um prazer rápido, e a gente vai ficando viciado em dopamina. É por isso que o que vai acontecer com o tempo, a gente começa a perder a paciência para ler um livro, a gente começa a assistir um filme, fica entediado e dorme, seu cérebro está ficando viciado em prazer, um prazer rápido, uma coisa que não é nada de ilícito, mas a gente começa a ver, você começa a ver algum assunto que te interessa e vai entrando nesse processo. Então, o prazer, ele é bênção, Deus criou em nós, os neurotransmissores que nos dão prazer, foi tudo Deus que fez, tudo isso é bênção, os sensores de prazer que a gente tem, tudo isso é Deus que fez. Eu acho maravilhoso, que eu gosto daquela passagem, que está lá no Salmo 104, verso 14 e 15, que fala para nós exatamente isso. Olha, é Deus, que faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra ele tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho no rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Olha que coisa profunda que o salmista está dizendo aqui para a gente. Presta bem atenção nisso. Ele está lembrando a gente assim, foi Deus que fez crescer a relva. Para que de lá, as plantas e tudo mais, para que você pudesse tirar de lá o seu pão, o seu vinho e o seu azeite. Olha que interessante. O pão e o azeite eu entendo. O vinho é só prazer. O vinho, o que tem de bom no vinho? O vinho é prazer. Deus está dizendo que Ele criou o vinho para alegrar o coração do homem. Ô pastor, complicou agora, hein? Aí está dando carta branca para a gente sair daqui, vamos tomar todas. Está na Bíblia. Deus criou papilas degustativas na sua língua, e criou aromas, cheiros, e a Bíblia está dizendo aqui, claramente, anota aí, Salmo, aí você vai guardar esse Salmo, você vai decorar, nunca mais que Salmo 104, 15, Deus criou vinho para alegrar o coração do homem, pastor, mas cuidado gente, que isso se chama prazer, o prazer, ele tem um lugar e hora, o prazer, ele pode destruir uma vida.
o excesso de prazer, a busca pelo prazer como sentido último da vida, o hedonismo, isso é gravíssimo. E o prazer vicia, desde uma tela até qualquer outra coisa vicia. A gente é viciado em açúcar, não é? A gente é viciado em açúcar, açúcar vicia. A gente é viciado em álcool, a gente pode ser viciado em qualquer coisa. Então o prazer, ele tem esse desafio para nós. A Bíblia fala que não é pecado a gente tomar um vinho, mas a Bíblia fala, toma cuidado. Ela fala assim, ó, não vos embriagueis de vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Embriagar de vinho, naquele contexto, fazer o contraste com o Espírito Santo, é assim, até que ponto esse prazer, seja qual for, está controlando a sua vida. Quando ele contrasta com o Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo faz na sua vida? O Espírito Santo, ele controla as suas ações, o seu comportamento. Então o que acontece quando a gente toma um álcool? A gente relaxa, e a gente até diz assim, o cara falou uma besteira ou fez uma besteira, mas não era ele, era o álcool. A gente fala assim, não é? E de fato, o álcool tem isso, né? Tem um poder, tanto que a gente bebe, vai dirigir, aí a gente não tem 100% do controle da direção. Então, o que acaba acontecendo? Ele simplesmente está dizendo o seguinte, assim, ó, não é pecado ter prazer. Nem o prazer do álcool é pecado. O que é pecado é que qualquer prazer controle a sua vida. Se isso está controlando a sua vida, isso é pecado. Isso é pecado. Ué, mas eu não bebo, pastor, mas você fala mal de todo mundo, você tem vício nisso. É um pecado. Ser fofoqueiro pode ser um pecado. Então a pessoa não bebe, mas é viciado na telinha lá. Então, você tem que ver, no que você é viciado? Prazer vicia, aprende isso, prazer vicia. Tem tudo que dá prazer, vicia. Se esse prazer está te viciando, te controlando, acabou. Não importa o que seja. Então, é simples assim. Então, o álcool, se controlou sua vida, meu irmão, você vai para uma festa, se eu não beber, não tem graça. Problema, hein? Você tem problema com o álcool. Você vai para uma coisa, você tem que fazer aquilo, senão não tem prazer. A sua vida deixa de ter prazer. Então, você dá um basta nisso, controla isso. Cria um meio de, esse excesso de dopamina aí, não controlar a sua vida. Você não tem que viver em função disso. É simples assim, gente. A Bíblia não condena o prazer, porque está um texto, acabei de ler um texto dizendo que Deus criou o vinho para dar prazer. Mas o mesmo texto está falando assim, ó, que é mais amigo do prazer do que de Deus. Esse que é o problema. Percebe? É o amor ao prazer acima do amor de Deus. Então, simples, para resolver esse problema é simples, gente. Ame a Deus acima de todas as coisas. Se Deus falar hoje para você assim, ó, vou cortar a cerveja da sua vida, o resto da sua vida você não vai tomar cerveja. Você quer morrer? Então você está com problema com a cerveja. Não é pecado tomar uma cerveja. Mas se Deus falar hoje, se eu tirar de você o álcool, você nunca mais na sua vida, você vai morrer no caixão sem nunca mais cheirar álcool na sua vida. Você vai ter um treco. Então, repensa a sua vida com Deus. Você não pode amar isso mais do que a Deus. É simples, não tem problema nenhum. É o desejo exagerado de prazer. É o prazer que controla a nossa vida. E qualquer coisa pode controlar a nossa vida. Dr. Augusto Nicodemos, quando faz aquele estudo lá, não vos embriagueis com vinho, ele fala claramente, você risca vinho, coloca outra coisa que te dá prazer. O sexo tem um poder de controlar o homem, a vida dele é controlada sobre isso, então ele está viciado nisso. O que controla a sua vida? Qualquer coisa. Então qualquer coisa que controla a sua vida, que não seja o Espírito de Deus, é problema. E o segredo é o domínio próprio. Amar a Deus acima de todas as coisas. O Espírito Santo nos dá um domínio e a gente controla os nossas compulsões. É por isso que a gente vai ter lá em Tiago 4:1, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na nossa carne. Militam, a palavra militar, lutam. A gente vive uma luta constante. A nossa carne, ela tem uma luta contínua por busca de prazer. Existe prazer lícito, existe prazer ilícito, e existe prazer que se torna ilícito. Quando ele é mal direcionado, e se torna mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. É simples. Está na palavra de Deus, simples de tudo. E a Bíblia vai dizer em João 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne. O que é a palavra concupiscência? Excesso, é o desejo exagerado, é a busca, é a compulsão por prazer.
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Se o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para a gente encerrar aqui, gente, eu acho lindo que ele fala assim: sabe, porém, dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se você continuar lendo o verso número 10, olha que interessante. Tu, porém. Ele fala, sabe, porém, os tempos vão ser difíceis, gente. Mas não adianta você só olhar para o mundo e criticar o mundo. Agora é tu, meu negócio é contigo. É isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha muito para aprender. Ele fala, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu, porém, verso 14, de novo, ele chama para Timóteo. Ele não fica falando, ó, os últimos tempos serão difíceis. Ó, tá vendo? Ó, como os homens serão, tá bom? O texto não faz isso só para a gente olhar e falar, tá vendo? Ó, que mundão perdido, a gente vai tudo para o inferno. Ó. Não, ele fala, tu, porém. Sabe, porém, o mundo é assim, ó, mas tu, porém, ó, fica esperto. Porque é fácil a gente entrar no esquema lá. É uma pressão. Permanece naquilo que aprendeste, ele fala. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe, porém, o mundo está perdido, mas tu, porém, fica esperto que você pode se perder junto com esse mundo. É mais ou menos isso que a carta de Paulo a Timóteo ensina. O mundo está perdido, está vendo? Ó? Mas tu fica esperto, meu irmão, que é fácil de entrar nesse esquema aí. O amor a si mesmo, o amor a... Como é que é? Os três, porque eu coloquei aqui, né? Os três. Primeiro, o amor a si mesmo, o amor às coisas, ao dinheiro, e o amor aos prazeres. São três áreas da sua vida que a gente tem que constantemente fazer uma autoanálise. Principalmente agora que a gente vai tomar Santa Ceia. Quem sabe uma oportunidade que a gente tem de renovar a nossa caminhada com Cristo, falar, Senhor, me dê força para direcionar o meu amor a Deus, acima de todas as coisas, adorar somente a Deus, as pessoas no seu devido lugar, sabendo a escala que Deus colocou, ame seu cônjuge, seus filhos, não deixe de amar seus pais, seus familiares, mas coloque o amor dentro de uma esfera, e o amor às coisas, cuidado, e aos prazeres também, cuidado, tudo tem o seu lugar. Adora a Deus, ama as pessoas, e não é errado a gente gostar das coisas, mas não inverte isso, que o fim pode ser trágico, amém? Vamos encerrar com uma oração? Nós vamos chamar os nossos presbíteros à frente, que a gente vai encerrar orando e já nos preparando para a Santa Ceia, tá? Confessando os nossos pecados. A Bíblia diz que se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus fala que eu tenho. Todo mundo tem. Então vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia. O Senhor nos ajude porque não é fácil. Estamos vivendo tempos difíceis. Não deixa que nada descontrole a minha vida, tudo tem o seu lugar, a sua hora. Vamos nos preparar para a Santa Ceia já, gente? A gente conclui aqui com a Santa Ceia. Não sei como o pessoal do louvor quer fazer, se quiserem, os que foram do instrumento quiserem vir à frente, já ir se preparando, a gente termina a Santa Ceia, canta a última música e encerra o culto, tá bom, gente? Vamos orar a Deus, vamos nos preparar, coloca a sua vida na presença de Deus, se prepara para esse momento precioso, é um momento de renovação com Deus, da sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que Santa Ceia é oportunidade que tem, a Bíblia fala assim, ó, examine, pois, a si mesmo. Santa Ceia não é para a gente examinar o outro, ó, o fulano está tomando Santa Ceia. Não, é examinar a mim mesmo. E come e bebe. Então é um autoexame para você comer e beber. É uma oportunidade de você dar uma revisadinha na vida aí. Fala assim, ó, eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas. Tem alguma área da minha vida que precisa melhorar? Oportunidade, olha aí. Fala com Deus. Não tem nada com isso, é você e Deus. Vamos orar? Ó Pai amado, nós estamos na Tua presença essa noite, Senhor, pedindo a Tua misericórdia diante do que vimos na Tua palavra. Que desafio, Senhor. Tempos difíceis estamos vivendo, Senhor. Mas não adianta só olharmos para o mundo, criticarmos, condenarmos o mundo, se muitas vezes, Senhor, isso tem entrado na nossa vida, na nossa casa. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Sonda, ó Deus, o nosso coração. Vê se há em nós um caminho mau e guia-nos no caminho eterno. Quem sabe falta perdão dentro da nossa casa, Senhor. Quem sabe precisamos ser menos egoístas, Senhor. E olhar para pessoas que o Senhor colocou perto de nós, amando as pessoas como elas devem ser amadas, ó Pai. Não correndo atrás das coisas, às vezes acima das pessoas, e atrás das pessoas acima de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrar um equilíbrio, que o nosso amor seja bem direcionado, Senhor. Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, como cristãos nesse mundo, ó Pai, que é marcado por uma geração egoísta, avarenta, e que ama os prazeres mais do que a Deus. Queremos fazer diferença, ó Pai, mostrar que é possível, com a Tua graça, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Que isso se reflita, Senhor, dentro da igreja, no nosso convívio diário, dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho. Nos ensine isso, ó Pai. Se temos amado as coisas acima das pessoas, nos ensine a generosidade, Senhor. Que o nosso coração aprenda, Senhor, a dar, a doar, a dividir, a compartilhar. E que as coisas não tenham controle sobre a nossa vida, Senhor. Que as coisas não se tornem um ídolo, nem as pessoas, mas possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Prepara o nosso coração para a Santa Ceia, traga perdão, traga renovação da nossa fé, restauração, Senhor, e saiamos daqui desafiados a viver uma vida diferente lá fora. Perdoa, Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.